Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, um texto que todos conhecem muito bem. E Deus abençoe você que está nos acompanhando. Bom dia para você. E vocês não precisam acender a luz, não. Todo mundo tem celular aqui, você pode ler no teu celular a Bíblia, pode ler no escurinho aí a tua Bíblia. Eu estou pregando no culto da noite o livro de 1 Pedro. Na quarta-feira eu estou pregando o livro de Apocalipse. E talvez aos domingos de manhã eu vou pregar alguns sermões no livro de Jó, que é um livro muito interessante também para o tempo que nós estamos vivendo. Em Jó, acho que a maior parte de vocês conhece a história de Jó muito bem. Muita gente não conhece. Todo mundo já ouviu falar e fala esse cara, olha, ele tem uma paciência, eu preciso ter uma paciência de Jó. E, na verdade, a palavra que a Bíblia usa quando fala em Tiago da paciência de Jó é a palavra perseverança. A perseverança é diferente de paciência, porque às vezes você até pode perder a sua paciência com alguma coisa e ainda assim continuar sendo perseverante, e que foi o que Jó fez. Vamos ler somente o primeiro versículo, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nesta manhã. Espírito Santo, que Tu toques cada vida que está aqui, cada pessoa que está aqui veio buscar ao Senhor, ó Deus, e cada pessoa em sua casa também, que está assistindo agora com a sua família. Espírito Santo, que Tu possas encher esta casa, encher esta vida com a Tua presença, com a Tua unção, Senhor. Encha, Senhor, este lugar também com a Tua glória. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor por termos a palavra de Deus, podermos ler a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando a gente lê a história de Jó, a maior parte das pessoas só conhecem o capítulo 1 e o capítulo 2 e param aí. Eu quero conversar um pouco sobre os demais capítulos também. Mas quando a gente lê a história de Jó, acho que a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é: por quê? Por quê? Por que que isto aconteceu com uma pessoa assim? E isto levou a muita gente na história da igreja a pensar que Jó fosse um personagem fictício, que não era uma pessoa real. Porque como que pode uma pessoa real passar por uma situação tão triste como Jó passou? Em um homem ser muito rico, um homem ser próspero, um homem temer a Deus, um homem ter tantas coisas na sua vida e de repente em um único dia ele fica na miséria. E começou a se questionar se realmente ele era um homem de verdade, se era um personagem ou era um livro de ficção, era um livro de alguém que não existiu. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jó é um personagem real, porque a Bíblia o menciona pelo menos 3 vezes. No livro de Ezequiel, Deus menciona para Ezequiel, para o profeta, Deus fala sobre Jó: olha, ainda se uma cidade pecar contra mim, e ainda que naquela cidade houverem lá 3 homens justos, como Noé, e Daniel e Jó, ainda assim eles vão salvar apenas as suas próprias vidas. Se Deus fala de Daniel e de Noé e de Jó, é evidente que Jó foi uma pessoa real. Depois também lá no livro de Tiago ele fala que sobre a paciência de Jó, que na verdade é a palavra perseverança, porque quando a gente lê a história de Jó, a gente vê que Jó por várias vezes não foi paciente, por várias vezes ele questionou a Deus, por várias vezes ele duvidou de Deus, ele reclamou com Deus depois no futuro, mas
ele foi perseverante, ele perseverou na fidelidade ao Senhor, ele perseverou em crer em Deus, apesar de ele não entender as situações. Então ele é um homem real, é uma pessoa real, que a Bíblia declara, aqui que eu não sei, a gente não sabe exatamente quem escreveu o livro, que pode ter sido o próprio Jó, ou pode ter sido Esdras, ou pode ter sido algum dos amigos dele, enfim. Mas o autor, quando ele começa a descrever aqui no capítulo 1, no versículo 1, ele fala que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era um homem, ele fala 4 coisas: era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, era um homem que amava o Senhor, amava a Deus, se desviava do que era errado, era um homem íntegro que fazia as coisas de uma maneira correta, agia com honestidade no seu trabalho, e ele era um homem que temente a Deus, que temia o Senhor e honrava o Senhor com a sua vida. E a Bíblia diz que ele era próspero, porque ele era o homem mais rico que havia no Oriente. Ele tinha muitos bois e camelos e ovelhas e servos. A Bíblia diz que era inúmeros servos que ele tinha, muita gente que trabalhava para ele. Mas quando a gente lê a sua história, de repente tudo mudou na sua vida. Isso nos ensina que às vezes a gente pode ter muitas certezas hoje e amanhã nós não temos mais nenhuma. Às vezes a gente pode se apoiar, você pode se apoiar em alguma coisa hoje e de repente as coisas mudam completamente. Você pode pensar, bom, olha, eu poupei para a minha vida, eu tenho o suficiente para eu viver, eu tenho dinheiro, ou eu investi em imóveis e tenho um monte de casas alugadas, e tenho isso, e tenho aquilo outro, e de repente vem uma coisa do nada e pode quebrar tudo, pode perder tudo. Os seus inquilinos podem perder o emprego e não conseguirem pagar o aluguel, e aquele aluguel que você estava contando para se manter, de repente você não tem mais. Então a gente começa a ver que a vida pode ser mudada radicalmente em um único momento na nossa vida, né? Às vezes uma pessoa que nós amamos, que está dentro da nossa casa, que nós convivemos com ela, que ela está com saúde e de repente ela tem que ser enterrada em poucas horas, com poucas pessoas ao seu lado para assisti-la e para estar ali, para homenageá-la, e porque a vida pode mudar de repente. Ontem mesmo eu vi no Facebook a notícia de um pastor, de um irmão muito querido, que quando Wesley nasceu e nós fomos para Santa Catarina ser pastores lá, ele era um moço na época, deveria ter talvez uns 20 anos, e ele pegou o avião, ele foi, nós ficamos em Joinville 4 meses, e nós temos foto com ele lá na entrada de Joinville. Ele quis ir lá para estar conosco uns dias, uma semana em casa, e depois que eu saí da igreja que eu era pastor, 33 anos atrás, eu nunca mais ouvi, e ontem eu ouvi a foto dele. Ele era pastor de uma igreja aqui que morreu, ficou internado 32 dias com Covid e morreu ontem, e eu pensei, puxa, 33 anos que eu não via aquele irmão querido. E às vezes as coisas acontecem assim na vida de uma família, de repente ninguém está esperando, está tudo bem, a vida está normal, o dinheiro está guardado, e foi o que aconteceu com Jó. Ele era crente, porque muita gente também pensa que às vezes lutas e adversidades na vida só vêm sobre não crente, mas a Bíblia diz que Deus faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, o sol nasce para o não crente e o sol nasce para o crente também. Então muitas vezes a gente fica uma pergunta: por que determinadas coisas acontecem? Eu já falei várias vezes com vocês que
a dúvida sempre é as perguntas que as pessoas fazem, que ou Deus é poderoso e não é bom, ou Deus é bom e não é poderoso. Uma das duas, porque se Deus fosse bom e poderoso, Ele quer fazer o bem, Ele tem poder para fazer, Ele faz e acabou, né? E outras pessoas falam, então Deus não é uma das coisas. Se Deus é poderoso e Ele pode fazer, Ele não faz, então Ele não é bom. E se Deus é bom e Ele quer fazer, mas Ele não consegue porque Ele não é poderoso. E as pessoas ficam então perguntando um monte de coisas. Eu vi ontem mesmo comentários na internet de pessoas questionando a Deus, dizendo... esse Deus aí bom, que quer que a gente se dê mal, né? Que não está nem olhando para nós, que não está nem se importando com o que acontece aqui na terra. Tem gente que acaba pensando, Deus Ele se existe, Ele nos criou, Ele já jogou a gente aqui, a gente que se vira e cuida da nossa vida. E na verdade, não é isso, Deus nos ama. E o livro de Jó é um livro de perguntas, é um livro E eu muitas vezes pensei, por que Deus colocou Jó na Bíblia? Justamente porque são perguntas que nós fazemos e momentos que nós passamos, situações que nós não temos respostas, e algumas destas respostas Ele vai nos dar no livro de Jó, e outras Ele não vai nos dar, porque nem tudo Deus vai revelar para nós aqui. Agora, tudo estava bem na vida dele. Era casado, tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, tinha 500 juntas de bois, tinha 500 jumentos, tinha servos e muitos servos que trabalhavam para ele. E ele amava os seus filhos, quando os seus filhos se reuniam, ele era o sacerdote da sua família, o sacerdote da sua casa. É por isso que nós entendemos, entre várias razões, que Jó viveu na época de Abraão, talvez, lá na época dos patriarcas, porque quando o livro termina, fala que depois dessa situação que Jó passou, ele ainda viveu 140 anos, e depois de Moisés, o homem já não vivia assim, depois da lei de Moisés. Então a gente supõe que ele tenha vivido na época de Abraão. Ele era o sacerdote da sua família, ele que orava pelos seus filhos. Não havia nenhum sacerdote ainda na época, ele cuidava dos seus filhos. Me parece que um dos seus amigos era filho de Esaú. Quando a gente lê lá sobre Elifaz, e você lê a genealogia de Gênesis, e o lugar que eles moravam, e Elifaz era filho de Esaú, que foi irmão de Jacó. Então provavelmente ele viveu naquela época também, mas a Bíblia diz que ele era o homem mais reto, íntegro, e que amava a Deus, e Deus próprio no versículo 8 o chama de meu servo, que era uma palavra pouco usada no Velho Testamento, era usada para profetas, para pessoas que realmente serviam a Deus, e Deus diz que Jó era servo dele. E Jó, dentro do conhecimento que ele tinha, ele amava a Deus, ele adorava ao Senhor, ele oferecia holocaustos ao Senhor, ele orava pelos seus filhos. E um dia a tragédia veio sobre a sua vida, e vocês conhecem bem a história. Quem não conhece a história de Jó, ele estava na sua casa com a sua esposa, os seus filhos tinham ido fazer uma festa, talvez um aniversário, enfim, estavam na casa de outro dos filhos, e chega bate na porta. Olha, nós estávamos lá no campo, e vieram os bois estavam lavrando, as jumentas paciam, e de repente vieram os sabeus e levaram todos, mataram a todos os servos, só eu sobrei para trazer a nova. O outro chega, falava este ainda, quando o outro veio e falou, o fogo de Deus caiu, uma tempestade caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, e consumiu a todos, só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio um outro e falou, olha, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram e mataram os servos ao fio da espada, só eu sobrei para trazer a nova. E ainda ele falava, quando veio um outro e falou, estavam os teus filhos lá na casa de um irmão, celebrando e comendo e bebendo, e de repente veio um vento forte do Oriente e bateu na casa, e a casa caiu e matou a todos eles, e só eu sobrei para trazer a nova. Olha, queridos, a gente lê uma história assim, a gente não consegue às vezes imaginar ou sentir, né, evidente a dor, mas é aquilo. Você tem um filho. Eu tenho uma pessoa no meu Facebook que há uns 2, 3 anos atrás,
eu não a conheço pessoalmente, mas há uns 2, 3 anos atrás, ela postou lá foto do seu filho, um moço novo, de uns 24, 25 anos, e que foi assassinado por um ladrão num assalto na cidade de São Paulo. Você pode imaginar alguém bater na porta, a polícia bater na porta da tua casa, e você descer e falar: o que a polícia está fazendo aqui? E de repente ele dá uma notícia de que o filho estava na rua e um ladrão o matou a filha, e Jó perdeu 10 filhos no mesmo dia. E você vai pensar: poxa, onde está Deus nessa história? Porque eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu honro a Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu sou honesto no meu trabalho. E sempre vai ficar a pergunta: o porquê disto, o porquê que estas coisas acontecem. Às vezes a gente não tem explicações para estas coisas, e a gente não entende. Agora, a reação de Jó é que é impressionante, porque ele amava a Deus, e ele simplesmente, quando ouviu aquelas notícias, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, ele rapou a cabeça, ele se inclinou no chão, e ele adorou a Deus, e ele falou para Deus: eu nu saí do ventre da minha mãe, eu nu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ele não falou: Deus, o Senhor é mau. Ele não falou: Deus, eu servi ao Senhor. A Bíblia diz aqui, até no final do capítulo 1, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele simplesmente se humilhou, ele rasgou as suas roupas, que era um sinal de humilhação, ele rapou a sua cabeça, ele se prostrou, ele adorou ao Senhor, e as palavras que saíram da boca dele foi: bendito seja o nome do Senhor. Às vezes eu não entendo todas as coisas, mas eu não vou perder a minha fé por causa daquilo que acontece na minha vida e que eu não entendo no momento. Ou seja, a minha fé em Deus está acima das coisas que acontecem em minha vida. Eu não vou deixar de crer em Deus, eu não vou deixar de servir a Deus, eu não vou deixar de amar a Deus, porque alguma coisa aconteceu e eu não tenho explicações no momento. Interessante que nem tudo Deus vai nos explicar. Deus não vai falar para a gente nem todas as coisas, nem tudo eu vou entender. Às vezes são coisas que no futuro eu posso entender, quem sabe daqui a 10 anos ou 20 anos eu possa entender melhor, porque algumas coisas acontecem ao ver Deus agir, mas algumas delas eu não vou entender aqui nesta terra. Agora, a decisão que eu preciso tomar na minha vida, olha, é que independente do que possa acontecer em minha vida, eu vou estar servindo a Deus lá de coração. A gente não enxerga o mundo espiritual, mas o primeiro capítulo de Jó fala, o primeiro e o segundo capítulo de Jó falam de 2 aparições do diabo, e depois no resto do livro não vai falar mais sobre nada disso daí, mas no primeiro capítulo fala que isto tudo aconteceu porque houve uma conversa de Deus com o diabo no mundo espiritual, quando os anjos vieram adorar a Deus em algum lugar lá no céu, enfim, foram adorar a Deus, e a Bíblia diz que o diabo, Satanás, se apresentou, e aqui já dá o nome dele, Satanás. Satanás significa adversário, ele é o oponente, ele é o adversário. Ele se apresentou também, o Senhor perguntou para ele: de onde você vem? Ele falou: eu venho de rodear a terra e passear por ela. A palavra usada é investigar, a palavra é observar, ele observa. 1 Pedro diz que ele anda em derredor, como um leão procurando devorar pessoas, instigar pessoas, matar. A missão do diabo, aquilo que ele faz é roubar, matar e destruir. E ele falou: eu estou aí pela terra. E Deus falou: você viu o meu servo Jó, como ele me ama? E o diabo, ele desdenha daquilo. O diabo fala para Deus: é claro que ele te ama, porque ele está tudo bem na vida dele.
Se ele tivesse algum problema, ele não ia te amar. Se ele tivesse alguma dificuldade, o Senhor o cercou de bens, o Senhor o abençoa, ele é próspero, ele tem tudo. Por isso que ele te serve. É só tocar na vida dele, é só tocar nas coisas dele, é só tirar as coisas dele, você vai ver que ele vai blasfemar contra o Senhor. E Deus deu a permissão ao diabo, a Satanás, para tirar estas coisas de Jó. Agora, não me pergunte por que houve esta conversa lá no céu, por que Deus menciona Jó para Satanás, por que Deus fala, você viu meu servo Jó? Se talvez não tivesse perguntado nada, tudo ficaria quietinho. E eu não sei as razões, eu não sei o porquê Deus permitiu isso daí. Não foi Deus que fez, mas Deus dá uma certa liberdade ao diabo para fazer, porque o diabo conquistou a terra, na verdade, através de Adão. Adão entregou a terra ao diabo, sendo que quando o diabo foi tentar a Jesus, ele falou, olha, tudo isto te darei se prostrado me adorares, porque o diabo tomou posse da terra ao derrotar o homem. Então por direito a terra era dele, ele fazia o que ele queria. Deus permitiu, é claro que Deus permitiu, porque Deus ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Agora, eu não sei porque Deus permite algumas coisas, eu não tenho respostas para isto, e tem coisas que ninguém tem respostas. Agora, independente disto, eu preciso confiar em Deus, independente daquilo que eu enxergo, independente das coisas que acontecem na vida, enfim. E o diabo saiu da presença de Deus e fez tudo isso daí na vida de Jó, e pegou os animais e roubou, ele ficou sem dinheiro nenhum, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, ele de repente se tornou um homem sem nada, ele se humilha, ele se prostra, ele adora a Deus. Aí no capítulo 2 vem novamente pela segunda vez e última vez aqui no livro, os filhos de Deus, os anjos estavam lá na presença do Senhor, e o diabo novamente se apresenta, e o Senhor pergunta a ele novamente, você viu, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. E Deus falou para ele, você observou meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. E você me incitou para que você pudesse fazer coisas na vida dele, mas mesmo assim ele continua me servindo. E o diabo então fala para Deus, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, ele vai dar pela sua vida. É só ele achar que ele vai morrer, ele vai abandonar o Senhor. Ele só achar que o Senhor o abandonou de vez, e ele vai morrer daquela maneira, ele vai blasfemar contra ti. E Deus novamente permite que o diabo haja e fala assim, olha, você pode fazer, mas você não vai matá-lo. E a Bíblia diz que o diabo colocou tumores malignos em Jó, da cabeça até a planta dos pés, de maneira que ele tinha muita dor, ele se coçava com cacos para tentar abrandar aquela dor. Nesse momento, a única palavra que a gente conhece da sua esposa, que evidentemente a sua esposa passou por um momento terrível na vida, em se ver sem nada, perder tudo, perder os seus 10 filhos. Ela fala para Jó, olha, Jó, você ainda conserva a tua fidelidade a Deus, amaldiçoa a Deus, morre logo. O que adianta servir a um Deus assim? Foi o que ela quis dizer. O que adianta servir a um Deus que não faz nada? Porque aparentemente, isso, a impressão que nós temos é que Deus está em silêncio, Deus não faz nada. Porque a gente conhece o que aconteceu por trás no mundo espiritual, mas Jó não sabia de nada. Jó estava lá tocando a sua vida normal, quando ele perdeu tudo. Ele era crente, ele nunca leu o livro de Jó depois, ele não sabe as coisas que aconteceram, ele não sabe, ele está lá, ele é um homem que ama o Senhor, de repente uma tragédia tão grande assim aconteceu em sua vida, e ele falou para sua esposa, você fala como uma louca, nós recebemos tanta coisa boa de Deus, e nós não receberíamos isso também? E em tudo isso a Bíblia diz que Jó não cometeu nenhum erro.
eu já falei para vocês algumas vezes que o diabo que tomou, não foi Deus que tomou. Deus permitiu, mas não foi Deus. Não é Deus que coloca a doença na gente, ou Deus que está pensando, eu vou matar aquela pessoa hoje. Não, Deus quer que a gente seja feliz, Deus quer que a gente viva em saúde, Deus quer abençoar a nossa casa, Deus quer abençoar a nossa vida. Na verdade, com o pecado, quando Adão pecou, entrou no mundo, ele abriu a porta, ele entregou a chave para o diabo, deu ao diabo a liberdade para agir nesta terra, colocar doença nas pessoas, matar pessoas, prender pessoas, destruir famílias. A gente dá esta permissão para ele quando a gente começa a fazer coisas que não deveríamos fazer, e a gente dá permissão ao diabo. Mas muitas vezes acontecem coisas com justos também, às vezes acontecem coisas com gente que ama a Deus de verdade, e parece que Deus não responde, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não faz nada. A gente ora, onde está Deus? Porque Deus não age imediatamente, porque Deus não age imediatamente, e muitas pessoas ficam frustradas por causa daquilo, porque eu orei, e não aconteceu. Eu já orei por alguma situação, eu já orei por alguma pessoa, e no meu coração eu estava orando com toda a fé. Eu sei que Deus pode, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele pode curar, eu sei que Ele é um Deus de milagres, eu sei que Ele controla o universo, e eu já orei por alguém, orei em nome de Jesus, e a pessoa não foi curada, e a pessoa morreu, e agora? Eu vou continuar crendo em Deus, independente de aparentemente Ele não ter respondido a minha oração? Porque às vezes a gente faz orações que Deus não responde. Às vezes a gente faz algumas orações que a gente não, as coisas não acontecem do jeito que nós estávamos querendo que elas acontecem. E quando estas coisas acontecem em nossa vida, ficam os porquês, ficam as perguntas, ficam as dúvidas. Por que fulano morreu? Por que esta oração não foi respondida? Por que tal coisa aconteceu? Mas ele era crente, e por que isto aconteceu com ele? E muitas pessoas acabam abandonando a Deus por causa das faltas de respostas na sua vida, acabam abandonando ao Senhor, e acabam falando: o que adianta eu servir a Deus que não responde orações? Na verdade, Deus, Ele responde orações, a Bíblia diz que Ele responde orações, mas a gente gosta de colocar às vezes a culpa em Deus, a gente gosta de colocar a culpa em Deus quando a gente não entende os porquês das coisas. Mas para mim a principal lição aqui no capítulo 1 de Jó é a perseverança dele em crer em Deus, é a perseverança dele independente da situação, é falar: eu vou continuar servindo ao Senhor, eu não vou amaldiçoar a Deus e morrer, não, eu não vou deixar o Senhor. Sabe por quê? Porque eu não sirvo a Deus pelo que Deus me dá, eu não sirvo a Deus porque Deus me abençoa, eu não sirvo a Deus porque Deus me deu uma família bonita, e me deu filhos, e eu tenho saúde, eu tenho alimento lá na geladeira da minha casa. Não é esta a razão que eu sirvo a Deus. Eu serviria a Deus ainda que eu não tivesse nada na minha vida, ainda que a geladeira estivesse vazia. Será que você serviria a Deus com o mesmo coração e com a mesma intensidade se você perdesse todas as coisas da sua vida? A gente às vezes fala que sim, mas basta às vezes acontecer qualquer coisinha em nossa vida e a gente começa a duvidar da bondade de Deus. O pastor falou que Deus é bom, que Deus que é este que é bom. Sabe, Edson, eu confio muito na onisciência de Deus. Eu confio que Deus sabe o futuro. Eu confio que Deus tem um projeto e que não está na minha vista, porque se eu estivesse vendo, eu não precisaria de fé, eu andaria por vista, não pela fé. Deus tem um projeto, Deus tem um plano,
eu não conheço todo o plano de Deus, eu não sei os detalhes, eu não sei do amanhã. Por isso que a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Eu vivo pela fé nas promessas, eu vivo pela fé de que Deus é um Deus bom, de que Deus é um Deus que sabe o que é o melhor para a minha vida no amanhã. Talvez eu não... Esta semana eu estava comentando com uma pessoa, às vezes uma pessoa foi naquela hora porque ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele, e Deus tem um propósito para a sua vida, e Deus tem um propósito para a minha vida, e Deus tem um propósito para a vida daquele outro lá, e um propósito para a vida daquele outro, e eu não sei, eu não sou Deus, eu não sei qual é o propósito do Senhor para a vida de cada pessoa, mas quando nós terminamos a carreira que Deus nos chamou para correr, acabou o tempo, o fôlego de vida vai sair da gente, e quem está, nossa família, tem que entender que nós servimos a um Deus que controla a história, controla todas as coisas, e ainda assim nós confiamos nele, independente do que nós não entendemos, independente das coisas. Eu tenho que aprender, querido, a viver pela fé na minha vida, e às vezes não é fácil viver pela fé, não é fácil viver pela fé. Estava falando com uma pessoa esta semana, que eu a conheço desde de jovens, aqui da igreja, e quantas vezes nós fizemos planos, e quantas vezes, falando com a Santina, com a tesoureira da igreja, e quantas vezes quando nós entramos na televisão, as dificuldades que eu não falava para as pessoas, mas quantas noites eu ficava orando a noite inteira, porque nós tínhamos compromissos imensos, e tantas coisas, e nós passamos, esta semana eu estava falando com ela, depois de tanto tempo que a gente não conversava assim um pouco mais, eu estava falando com ela, falei, a minha irmã, acho que ela falou alguma coisa, eu também estava preocupado com algumas coisas, e aí desliguei o telefone, daí eu mandei uma mensagem para ela, falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que nós estamos ficando velho, porque a gente nunca pensou assim, a gente tem que ir para cima, a gente tem que levantar e fazer as coisas, Deus não mudou em nada, Ele é o mesmo Deus do passado, de hoje, de amanhã, de sempre. O problema nunca está em Deus, o problema sempre está na gente, meu amado. A gente tem que aprender em nossa vida a viver pela fé, a crer que o Senhor vai agir na hora dEle, a crer que o Senhor é o dono das circunstâncias em nossa vida, a crer que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita, e se Deus permitir, é porque Ele tem um plano, e é o melhor plano que a gente possa imaginar em nossa vida, ainda que no momento a gente não entenda as coisas. A gente não entende. Eu não preciso entender certas coisas, eu preciso crer. Preciso crer. O justo, a Bíblia não diz o justo vive pelo seu entendimento, a Bíblia diz o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Quando eu, que sou pastor, e comecei a igreja, a nossa igreja, o Vicente estava lá, comecei a igreja na casa dele, ele era novo convertido ainda, né, Vicente? Novo convertido, baladeiro. Ele e os amigos dele, né, bicho? E a gente começou os cultos lá, começamos no nosso salãozinho, o salãozinho cresceu, e a gente viu a nossa igreja lotada, não tinha espaço, a gente mudava para outro lugar e lotada, e de repente você vê as coisas. Eu vim aqui alguns dias, e chegar aqui as cadeiras todas empilhadas, de ponta cabeça no chão, caídas, e o lugar vazio, e eu ajoelhei, orei, falei, Senhor, a gente nunca imaginou uma coisa assim, mas de qualquer maneira nós continuamos crendo no Senhor e andando e vivendo pela fé, um dia de cada vez, e sabendo que o Senhor está cuidando da nossa vida, e que no final da história nós sempre terminamos vencedores, não importa o que acontecer. Tem gente que tem o seu comércio lá fechado, está vendo uma situação ficando cada vez pior, sem saber o que fazer, o que vai acontecer daqui a um mês, 2
2 meses, 3 meses, e se de repente as coisas pioram ainda mais, o que vai ser da minha vida? Meu amigo, meu irmão, nós já tomamos uma decisão na nossa vida, há anos atrás, quando nós entregamos o nosso destino nas mãos de Deus, e cremos que o Senhor tem a nossa vida na palma das mãos dEle, e que Ele não depende de portas abertas para nos sustentar e nos manter. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele usa meios. Ele usou corvos para trazer pão e carne para Elias. Ele usou a mulher lá viúva para prover o bolo e a farinha lá na botija. Ele é Deus, ele tem os seus meios, Ele tem os seus caminhos, Ele tem as suas saídas. A Bíblia diz que Ele faz um rio passar pelo deserto. Ele tem uma porta que a gente às vezes no momento não enxerga, mas Deus sabe, ela está lá, meu amado. Você não está vendo agora. A gente vive muito pelo momento, a gente tem que aprender a viver pelo Senhor. É o que Jesus falou, não só de pão vive o homem. O diabo falou para ele, olha, pega estas pedras, transforma estas pedras em pães, faça um milagre. Se você é filho de Deus, faça um milagre. Milagres acompanham os filhos de Deus. Se não é filho de Deus, faça uma oração, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente tem que aprender a viver pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o Senhor nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar, meu amado. Às vezes os nossos planos não são iguais aos planos de Deus para a nossa vida. Sabe por que você pensa boas coisas para o teu futuro? Mas eu quero dizer para você que nós sabemos pela palavra de Deus, que as coisas que Deus pensa para nós, para o nosso futuro, é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós próprios pensamos. E às vezes a gente não entende por que de algumas coisas acontecerem. É claro que quando você vai ler o último capítulo de Jó, você fala, e Deus abençoou a sorte de Jó, e Deus mudou a sorte de Jó, e Deus deu a Jó 2 vezes mais, né? 2 vezes, acho, mais do que ele tinha, em dobro. Ele teve muito mais ovelha, bois, e teve filhos de novo, e as suas filhas foram as mulheres mais bonitas da terra, e etc, etc. E daí você pensa, sim, eu tive outro filho aqui, o Antônio, eu tive a Maria, eu tive outro aqui, mas eu jamais vou me esquecer dos meus 10 filhos que eu tive que enterrar. Nunca vou me esquecer. E a gente, às vezes, a gente não entende que essa vida aqui ela é breve, é uma passagem. Ela passa muito rápido. Eu estou aqui para servir ao Senhor com todo o meu coração, independente do que acontece à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha trás. Deus, você nasceu com um propósito. Você nasceu com um plano de Deus na sua vida. Que é muito mais do que você ir para o teu trabalho, trabalhar o dia inteiro, ganhar dinheiro, comprar uma casa nova, um carro novo, e guardar dinheiro no banco, e chegar em casa à noite, assistir televisão, e ficar velhinho, morrer. É mais do que isso, meu amado. Deus tem um plano que eu não sei, Deus tem um plano para cada pessoa. Deus me chamou para ser pastor, mas de qualquer maneira nós temos um plano de levar pessoas a Deus, levar pessoas aos céus e pregar o Evangelho. E às vezes eu vejo uma igreja acomodada, às vezes eu vejo uma igreja de gente que não fala mais de Jesus no seu trabalho, que não fala de Cristo na faculdade, que não fala de Cristo nas ruas, que não manda uma mensagem de Deus para alguém. Às vezes eu vejo uma igreja que só sabe reclamar e só sabe murmurar, e, ao invés de falar que Deus é bom, e às vezes eu vejo uma igreja de gente duvidosa de que Deus é bom, porque um problema está acontecendo, alguma coisa está acontecendo em sua vida. Jesus, ele falou, olha, se você quer seguir-me, pegue a sua cruz e me siga. Se for preciso morrer, você morra. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E Deus vai estar conosco. Eu sei que tem coisas que não temos uma resposta. Mas nós temos lições sobre a vida de Jó. A primeira delas que eu vejo é coragem.
que eu vou levantar a cabeça e vou enfrentar qualquer situação com o Senhor. Se o inimigo está achando que vai bater no meu coração, está enganado. Eu sou de Deus e Deus está comigo. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Não há crise que vai derrotar a minha vida, não há crise que vai tirar a minha fé, não há gigante na minha frente que vai me derrotar, porque se Golias está na minha frente, o Senhor vai me capacitar para acertar a pedrinha bem no lugar certo, e este gigante vai cair por terra. É fácil a gente ler as histórias da Bíblia e ver lá Israel, nossa, esse povo todo incrédulo, né? Tudo não crente, murmurando, chegaram na porta da terra de Canaã, lá na beira do rio. Não, nós não temos como entrar nesta terra, eles são grandes demais, são gigantes, as cidades são fortes. Realmente o que Deus falou é verdade, é uma terra que mana leite e mel, mas não tem como entrar nesta terra. A gente lê e fala: nossa, que povo incrédulo. Mas quando a gente vê gigante na nossa frente, nós falamos a mesma coisa. Nós falamos: não tem como entrar nesta terra, porque Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Na verdade, queridos, às vezes você pode não estar nem sentindo nada. Às vezes você não, parece que Deus está ausente. Mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Pela palavra que sai da boca de Deus. Eu vou avançar. Se você perdeu alguma coisa, você perdeu o emprego agora, Deus vai abrir uma porta. Eu vou crer em Deus, que Deus vai dar o sustento de uma maneira milagrosa à minha vida. A minha família não vai morrer de fome, não, o Senhor vai suprir. Eu vou me levantar em nome do Senhor, e eu vou vencer esta batalha. A coragem, meu amado, nós somos o povo de Deus, nós temos que ter coragem em nossa vida. Segunda coisa que eu vejo na vida deste homem foi realmente a perseverança. Independente da situação, eu vou perseverar, eu vou ficar firme. Uma porta se abriu, se fechou, outra vai se abrir. Não vou desistir, vou continuar crendo em Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com este homem é não colocar as coisas na frente de Deus. Porque às vezes a gente acha que não ama as coisas, mas basta perdê-la para a gente ver que a gente a amava. Não amo a minha casa. Basta eu perder a casa que eu blasfemo contra Deus, porque a minha casa eu amava mais minha casa do que a Deus. É fácil nós falarmos: se eu não tivesse nada, eu iria servir a Deus do mesmo jeito? Eu creio que isso não vai acontecer não com você, viu? Não é mensagem negativa para você não. Eu creio que o Senhor vai abençoar você, e eu creio que todos nós vamos sair do lado de lá da tempestade mais fortes e mais vitoriosos do que antes. Eu creio que a nossa igreja vai prosperar ainda mais, vai ganhar muito mais vidas, e vai alcançar mais pessoas, e vai prosperar ainda mais. Eu creio que as portas da igreja de Cristo não vão ser fechadas, não. A igreja vai continuar mais viva do que antes, pregando o evangelho, ganhando vidas, levando gente para o reino de Deus, que essa é a nossa missão, meu amado. Eu creio que a igreja de Cristo é vencedora, é vitoriosa na terra, eu creio nisso daí, sim. Agora, eu não posso estar apegado a coisas. Jó, ele não estava apegado a coisas, ele perdeu coisas, e ele perdeu até a sua própria família. E não foi Jesus que falou: se você não aborrecer, ou se você não amar mais, se você amar mais o teu pai, a tua mãe, o teu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Não foi Jesus que falou isso aí? Se você não aborrecer o teu pai, tua mãe, você não pode ser meu discípulo. Se tiver gente que deixar de gostar de você porque você me segue, o que você vai fazer? O que é mais importante para nós? Onde está o nosso coração? Para Jó, o coração dele estava no Senhor. Ele era um homem rico. Ele não se importou de se humilhar
diante dos servos que chegaram ali, só eu sobrei, só eu sobrei, só eu sobrei, só eu sobrei. Ele não teve vergonha de se humilhar, ele sendo o homem mais rico da terra, sendo o patrão de todos, sendo o homem mais poderoso, crente, que falava que Deus é bom. Talvez pregava para os seus servos, falava, olha, sirva a Deus, Deus é bom. Ele agora se ajoelhar, rasgar a sua roupa, rapar a sua cabeça e falar, Senhor o deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu nasci nu, eu vou voltar para a terra sem nada. Eu nasci sem nada, eu vou voltar do jeito que eu nasci, louvado seja Deus. Ou seja, eu não vou blasfemar, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava. Eu não estou dizendo que você deve se acomodar, não. O que eu estou dizendo é que o que é importante na sua vida. As outras coisas vêm depois, meu amado. Sua casa, o seu carro, glória a Deus por isso, que Deus tem nos abençoado, mas não são as coisas mais importantes em nossa vida. Das pessoas que estão nos hospitais, e de pessoas que estão, às vezes, numa UTI, que consegue estar lá sufocada, puxando o ar para respirar. O que é a vida do homem? É um fio, é um sopro. Um fiozinho que está segurando ali, que de repente se corta. Não vai resolver nada se você tiver milhões guardados. Não vai resolver nada o carro que você comprou esse ano, que falou, nossa, era o meu sonho. Ali a única coisa que você quer é conseguir respirar para sair daquele lugar, para estar com a tua família, para estar com as pessoas que você ama. Às vezes, na vida materialista que acabamos tendo e sendo influenciados pelo mercado de consumo, de ter isto, ter aquilo, e ter aquilo, e ter aquilo, e de nunca estar satisfeito com nada, porque o carro do vizinho é melhor que o nosso, o outro tem uma coisa mais bonita que a nossa, porque aquele tem uma roupa de marca que eu não tenho. Um mundo consumista em que as pessoas só pensam em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar, e ter, e ter, e ter, e às vezes faz um ato de bondade, dando uma comida para alguém, e aquilo às vezes até alivia a sua própria consciência, mas a gente às vezes se apega demasiadamente a coisas, e a gente não tem que estar apegado a coisas, a gente tem que se apegar no Senhor. A Bíblia diz, olha, se você tiver sustento e com que se vestir, esteja contente com isto. Paulo falou para Timóteo, você tem que comer, você tem que vestir, seja alegre, meu amado. As outras coisas vos serão acrescentadas, Jesus falou. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, o comer, o beber, o vestir, as outras coisas Deus vai acrescentar para você. Agora eu vejo que Jó nos ensina sobre humildade, Jó nos ensina sobre coragem, Jó nos ensina a perseverarmos independente das circunstâncias. Jó nos ensina a crer que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Eu gosto de saber disto, eu falo sempre isto, porque isto é descanso para o meu coração. Quando você não enxerga nada, saiba, olha, o piloto do avião está lá, o comandante está à frente, o Senhor está guiando, o Senhor que me ama, o Senhor que eu sei que tem planos maravilhosos para a minha vida, Ele está cuidando de todas as coisas, Ele tem o mundo nas suas mãos. Eu sei que todas as coisas estão nas mãos do Senhor, a minha vida, a minha família está nas mãos do Senhor. Então eu não tenho medo do amanhã, eu não tenho medo do futuro, eu não tenho medo do que poderia acontecer. Meu coração está em paz, descansando no Senhor. Deus é poderoso para reverter qualquer maldição na vida de qualquer pessoa, meu amado. E nós vamos passar. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Logo, logo essa igreja aqui vai estar abarrotada de gente, louvando a Deus novamente. Sim. Na verdade, eu acredito que muitas pessoas que não são crentes hoje estão se voltando para Deus, porque estão vendo, puxa, eu preciso de Deus, estão vendo como a vida é frágil. Quantas pessoas que estão distantes do Senhor, que já conheceram ao Senhor, estão hoje pensando, puxa, a vida é frágil demais, e às vezes eu não me dou conta disso daí, e de repente as coisas podem mudar,
E muita gente hoje está se aproximando de Deus e Deus sabe todas as coisas, meu amado. Além do que eu estou pregando em Apocalipse, eu acredito que o cenário cada vez está se formando mais para o arrebatamento da igreja. Eu acredito nisso. Mas enquanto nós estamos aqui, nós perseveramos, nós temos coragem, nós cremos, vivemos pela fé. O justo vive pela fé, o justo fala a palavra de Deus. Eu sei que o meu Deus é poderoso, é o que Jó depois falou aqui, ainda que ele me mate, nele eu confiarei, ainda que ele me mate, eu sei que o meu Redentor vive, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Nós temos que crer, meu amado, independente da circunstância, nós temos que perseverar, independente da circunstância, nós temos que ter coragem, porque nós não olhamos para as circunstâncias, mas nós olhamos para o Senhor. Está tudo escuro, mas nós olhamos para o Senhor. O mar está forte, mas nós olhamos para o Senhor. As lutas são grandes, mas nós olhamos para o Senhor. Esses dias eu levantei de madrugada e fui orar, fiquei orando, e de repente a gente começa a orar de um jeito, você termina a orar que você quer voar, não é verdade? Você tem a coragem de Deus, a ousadia de Deus na sua vida. Então, meu amado, é hora de você buscar ao Senhor, é hora de você crer nele, é hora de você confessar a palavra de Deus, é hora de você olhar para Deus, e tudo vai passar, tudo vai passar. Tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A alegria com certeza vem pelo amanhecer. Então eu sei que eu tenho recebido tantas mensagens, eu tenho tentado conversar e responder todas as pessoas, e às vezes eu tenho recebido mensagens de pessoas falando que parentes querem se matar, que parentes estão deprimidos, que pessoas não sabem o que fazem da vida, que pessoas estão, enfim, está triste, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa está passando necessidade. Às vezes as pessoas me mandam mensagem: pastor, por favor, pelo amor de Deus, pastor, nos ajude. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa: pastor, por favor, pelo amor de Deus, pastor, tem compaixão, e assim, como se eu pudesse, né? Mas aí às vezes eu oro com as pessoas, sim, e eu converso com as pessoas, e eu sei que Deus é poderoso para agir e abençoar cada vida, e a nossa igreja até fala para os irmãos que vêm aqui: tragam alimentos, queridos, deixem aqui na recepção, o pessoal vai fazer cestas básicas, ajudar famílias que estão desempregadas a passar por esse momento difícil. Enfim, nós temos que fazer a nossa parte e doar também, abrir lá, ir no mercado, comprar coisas a mais para doar para alguma pessoa, algum irmão que está passando alguma necessidade. Sabe, queridos, o que Deus quer é que a gente olhe para Ele, fique firme, independente das circunstâncias, a gente fica firme, tem coragem, e a gente vai continuar. E eu sei que o Senhor está conosco, e nada vai abalar a nossa fé. Nós cremos independente das circunstâncias. Amém, meu amado? Senhor querido, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós queremos estudar um pouco sobre a vida deste homem, e aprendermos algumas lições para as nossas vidas. Porque há momentos na vida que as pessoas não têm respostas, e nós não temos respostas, e nós não sabemos, e aquilo que nos preocupa, que preocupa as pessoas, geralmente é o futuro. As pessoas ficam preocupadas com o futuro, ficam preocupadas com o que poderá acontecer, mas que na grande maioria das vezes não é o que acontece. E as pessoas ficam preocupadas, ao invés de deixarem, entregarem ao Senhor as suas preocupações e ansiedades, Pai. Ó Deus, eu oro, Senhor, para cada uma destas pessoas em sua casa, que estão aqui também. Ó Deus, as pessoas que estão em suas casas, que às vezes estão apavoradas, estão com medo, estão sem saber como comprar a comida amanhã, mas o Senhor é poderoso, e o Senhor prometeu suprir as necessidades. Na verdade, eu não acredito que nós somos Jó, eu não acredito que nenhum de nós vai passar o que Jó passou, não acredito que
que isto volte a acontecer. Acredito que isto aconteceu na vida dele para mostrar a que ponto um homem chega na sua fidelidade ao Senhor e na perseverança em servir ao Senhor, alguém que ama o Senhor de verdade. Mas eu não acredito que o Senhor quer tomar a nossa família, ou que a gente perca coisas. Eu creio num Deus que quer nos abençoar e quer nos dar ao que nós necessitamos, no Senhor que é o nosso pastor, que nada nos faltará, e que o Senhor não toma nada, mas que o Senhor nos deu armas para nós pisarmos serpentes e escorpiões, e resistir ao diabo, e o diabo vai fugir da nossa vida, e ele não tem poder para tocar sobre o nosso comércio, ele não tem poder para tocar sobre a loja do irmão, ele não tem poder para fechar portas, ele não tem poder para fazer com que a gente passe necessidade, porque o Senhor é o nosso Deus que supre cada uma das nossas necessidades a cada dia, Pai. E nós somos gratos ao Senhor, e nós confiamos no Senhor com todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.